Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom? Tô aqui de volta para nós fazermos aí a nossa segunda videoaula, tá? Nesta videoaula, a gente vai verificar aí as operações, continua no capítulo 2, tá? A gente vai verificar as operações, agora ao invés de adição, nós vamos passar para subtração. Então é um conteúdo que vocês já viram aí, né, no quarto, quinto ano, e a gente tá revendo, porém a gente vai ver também essa subtração de diferentes formas, também em forma de expressão e assim por diante, tá bom? Então a gente vai aperfeiçoar ainda mais o conteúdo que a gente já tem aí como pré-requisito, tá bom? Então vamos lá. Então eu quero que vocês deem uma lida aqui na página 40 e na página 41, porque fala a parte teórica, né? Aí no finalzinho da página 40 e continuando aí na página 41, porque fala a parte teórica, né, da subtração, ele dá um exemplo, enfim. Ele fala também sobre a nomenclatura da subtração, né, que é o número que está em cima, que vai ser retirado uma determinada quantidade, ele é chamado de minuendo, o que está embaixo é o subtraendo, e o resultado, que é o resto ou a diferença, tá bom? Mas é importante que vocês leiam, então leiam aí a página 40 e 41, e depois vão lá para a página 42 para nós fazermos aí os exercícios, tá bom? Bom, então nesses exercícios são 8 exercícios que nós iremos fazer, é do 7 até o 14, tá? No exercício 7, ele dá aí uma tabelinha, né? Já tá com todos os dados preenchidos e dá 3 alternativas para vocês preencherem sobre a tabela, tá? Sobre os dados aí numéricos que estão na tabela. Então ele fala a quantidade de brinquedos antes do dia das crianças e a quantidade de brinquedos depois do dia das crianças, tá? Então tem aí vários tipos de brinquedos e existem aí as quantidades numéricas que nós teremos que fazer esta análise, tá bom? Então ele fala assim na letra A: antes do dia das crianças havia quantos brinquedos no estoque da loja? Então é só eu verificar aí a coluninha, né, da quantidade de brinquedos antes do dia das crianças e fazer uma adição, né? Aqui eu ainda vou adicionar, vou trabalhar com a soma ainda, tá? Então eu verifico a quantidade total aí da coluna antes do dia das crianças, tá? Depois na letra B, quantos brinquedos restaram no estoque após o dia das crianças, né? Então vou fazer a mesma coisa, só que eu vou verificar a outra coluna, que é a coluna que está ao lado. E na letra C, ele fala assim: quantos brinquedos essa loja vendeu durante esse período. Aí sim, eu vou ter que trabalhar com a diferença, né? Então eu vejo os dois totais e trabalho com a diferença e verifico quantos brinquedos foram vendidos aí, tá bom? No exercício 8, ele fala assim: 4 cidades A, B, C e D foram construídas à beira de uma estrada reta, conforme a figura a seguir, tá? Então ele tá mostrando aí uma reta com esses 4 pontos aí, né, representados pela letra A, B, C e D. E aí ele fala assim: a distância entre as cidades A e C é de 70 quilômetros e a distância entre as cidades B e D é de 55 quilômetros. Além disso, sabe-se que a distância entre as cidades A e D é de 105 quilômetros. Qual é a distância em quilômetros entre B e C? Então eu preciso ver aí, né? Juntando AC mais BD vai dar 125 quilômetros. E eu sei que 105 quilômetros é a distância de B até C. Então é só eu fazer os 125 menos os 105 quilômetros, tá bom? E aí vocês vão ver quanto vai dar. Mas molezinha, né? Só dar uma lida aí no exercício com calma e interpretar aí as distâncias direitinho, tá bom? Aí o 9, ele fala assim: a pilha de números a seguir possui uma regra de formação. Então aqui é um desafio, né? Observe-a, descubra a sua regra
de formação e determine o valor dos números que estão faltando. Então esse aqui é um desafio, vou deixar para vocês pensarem um pouco sobre o assunto, tá bom? Então tentem resolver, não é para correr lá pro gabarito e verificar a resposta, que vocês sabem que tem o gabarito, mas o gabarito ele é para ser usado de forma consciente, hein? É para usar quando realmente for fazer a correção e não para cópia, tá bom? Então pensem, tentem fazer aí sozinhos, é um desafio, tá bom? Exercício 10. Responda. Letra A. O minuendo é 3.457 e 1.895 é o subtraindo. Qual é a diferença? Continha de subtração, né? B. Qual é o minuendo quando a diferença é 857 e o subtraindo é 225. Então aqui eu tenho que fazer uma operação inversa, como se eu estivesse fazendo uma prova real aí, né? Para poder descobrir o minuendo. É ao contrário aí a conta. Na letra C, qual é o subtraendo quando a diferença é 338 e o minuendo é 654. Então é só fazer aí um menos o outro que você vai achar a diferença, tá bom? 11. Preparando-se para o verão, uma loja recebeu da fábrica 425 ventiladores, ficando com 702 desses aparelhos no estoque. Quantos ventiladores havia antes? Então é só fazer a diferença aí entre um e outro, também molezinha, tá? Atenção às continhas com reserva, hein? Não vai fazer confusão aí. Conta de subtração já tem que estar, ó, decorada aqui, hein? Não pode estar tendo dúvida nessa parte. Bom, vamos lá. Exercício 12. Em uma gincana escolar, uma equipe fez, até o momento, 2.641 pontos na primeira fase. Então, olha lá. Para classificar para a segunda fase, ela precisa obter 5.000 pontos, tá? Então, tem que ter 5.000 pontos. Quantos pontos faltam para essa equipe chegar à segunda fase? Mesma coisa, uma continha aí de subtração. Então, vamos lá, atenção, hein? 13. Coloque o sinal de adição ou o de subtração para que o resultado da expressão numérica fique correto. Resolva a expressão para confirmar o seu resultado. Então, aí é um jogo de encaixe, né? Vocês vão ver quando vão colocar o sinal de mais e quando vão colocar aí o sinal de menos, quando é uma adição ou uma subtração, tá bom? Vai fazendo o jogo de encaixe e depois resolve a expressãozinha, tá? Também molezinha. E o 14. Sabendo que em cada um dos itens a seguir, símbolos iguais não necessariamente representam números iguais, então podem ser números diferentes. Descubra os algarismos que estão faltando nas operações, tornando-as subtrações corretas. Então, vai ter que descobrir aí o valor deste símbolo em cada uma das situações, tá bom? Então, é isso. É do exercício 7 até o exercício 14. Tentem fazer tudo com calma. Terminou de fazer os exercícios? Aí sim, vai lá no gabarito e corrige, tá bom? Se mesmo assim ficar alguma dúvida, pode me mandar aí pela nossa classe virtual, tá bom? Então, muito obrigada pela paciência, muito obrigada por ficar aqui me assistindo, mas eu tenho certeza que vai ajudar aí na resolução dos exercícios, tá bom? Então é isso. Beijos e até mais. Obrigada. Tchau.